Hoje, no quinto dia do ciclo de estudos jurídicos do Instituto dos Magistrados do Brasil, o IMB, em parceria com a UniAselv, nós teremos um máximo e grande prazer, como sempre tivemos, em estarmos na companhia dos ilustres palestrantes, o desembargador Gebran, que é do TRF 4, aqui do Rio Grande do Sul, e também na companhia do Dr. Marcelo Knopfelmacher, e de São Paulo, advogado, e também em companhia do Dr. André Gonçalves, do nosso estado do Amapá, mais precisamente da comarca de Macapá. E hoje o tema ele é palpitante, continua sendo palpitante e será sempre palpitante, e é a delação premiada. São 3 especialistas de nível nacional e lerei um breve currículo do desembargador Gebran, como eu disse, todos 3 conhecidos nacionalmente, mas dentro do protocolo do IMB e da UniAselv, nós podemos dizer que o desembargador Gebran ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná, também especialista em Ciências Penais e Processuais e doutor honoris causa em Saúde, pela EMESCAM, e é membro do Comitê Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e autor de diversas obras de todos nós conhecidas. E são obras sempre relacionadas ao processo penal, que é a sua área, também direito à saúde, onde é especialista, e também na matéria constitucional. O doutor André Gonçalves, juiz de direito de Macapá, ele é palestrante emérito do nosso Instituto dos Magistrados do Brasil e lá exerce a sua função desde 2006 e de uma forma elogiosa, sempre pelos nossos colegas lá do Tribunal de Justiça. E o Dr. Marcelo Knopfelmacher, ele é um advogado criminalista, também nacionalmente conhecido, e é especialista em crimes financeiros, lavagem de dinheiro e em compliance na anticorrupção. Mestre em Direito Público pela PUC de São Paulo, já foi conselheiro da OAB de São Paulo e também lá já atuou no TRF 3 como presidente da Comissão de Relacionamento, dentro da OAB, com relacionamento com o TRF 3. A doutora Tainá Pedrini é diretora do curso de Direito da UniAselv, do campus de Brusque, Santa Catarina, especialista, e também ela é uma juíza leiga aqui no nosso estado, pessoa reconhecidamente competente dentro da sua área, e que está fazendo a parceria conosco do IMB. Então, eu concedo inicialmente a palavra ao Dr. Marcelo Knopfelmacher, para que o nosso colega, então, inicie pelo tema que nós, ora, designamos. Perfeito. Uma boa noite a todos. Todos me escutam bem? Acho que sim, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos Prudêncio, sempre uma elegância que lhe é peculiar, particular, pela gentileza do convite.
É uma honra estar aqui em uma mesa presidida pelo Dr. Carlos Prudêncio. Gostaria de estender meus cumprimentos ao Dr. Gebran e também ao Dr. André Gonçalves, magistrados com trabalho reconhecido em âmbito nacional, né? Dr. Gebran também com muito destaque em relação à relatoria da Lava Jato, e para mim é uma honra muito grande poder falar sobre um tema tão palpitante, como disse o Dr. Carlos Prudêncio, para uma plateia que eu imagino que seja mesclada entre os alunos, né, do curso da Uniaselv e também magistrados e aqueles que acompanham os trabalhos do IMB. Gostaria também de cumprimentar a nossa colega de mesa a acadêmica Maábia. É um prazer estar com você aqui, Maábia. Em seu nome, estendo meus cumprimentos a todos os acadêmicos, até porque todos nós já fomos acadêmicos. Na verdade, nós ainda somos acadêmicos, né, doutor Prudêncio? É verdade. Eu acho que quem para de aprender e de estudar cai da bicicleta, né? Então, a gente está, especialmente quem trabalha com direito, quem vai para a advocacia, quem vai para a magistratura, não dá para parar de estudar nunca. E também gostaria de cumprimentar a doutora Tainá, diretora do curso. É um prazer enorme estarmos aqui, doutora Tainá. Agradeço muito a gentileza do convite conjunto com o IMB. Bom, falando de uma maneira bem objetiva, eu tenho menos de 30 minutos, que eu já usei um pouquinho do meu tempo para os cumprimentos, mas eu procurarei ser bastante pontual e farei uma manifestação bastante objetiva e, com certeza, haverá complementações muito mais importantes do que a minha fala, tanto pelo Dr. Gebran como pelo Dr. André Gonçalves. Mas vamos lá. Senhoras e senhores, então nós vamos falar um pouco nós vamos tratar, né, do Instituto da Colaboração Premiada, realmente um instituto que já, por incrível que pareça, né, isso falo mais para a plateia, já havia, senhoras e senhores, diversas previsões legais esparsas sobre o Instituto da Colaboração Premiada, né? Já constava desde as ordenações filipinas, passou pelo Código do Império, breves referências àquele que entregava os seus comparsas, basicamente ia ter uma redução de pena. É mais ou menos isso do que nós estamos tratando aqui. Evidentemente, de uma maneira, vamos sofisticar muito mais, mas é disso que nós estamos tratando aqui. Então, de uma maneira mais contemporânea, nós tivemos uma alteração no Código Penal em 1990, né? Foi incluído um parágrafo 4º no artigo 159, trata do crime de sequestro, e aí aquele que, quando o crime fosse cometido em bando ou em quadrilha, o coautor que denunciar a autoridade os demais, né, autores do crime, inclusive facilitando a liberação do sequestro, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Né? Isso, no Brasil, teve uma explosão de sequestros naquela época. Quem não se lembra de sequestros ilustres como de Abílio Diniz, Washington Oliveto. Então, isso foi uma resposta. Já a lei penal preocupada com a questão de desmantelar organizações criminosas. Ao mesmo tempo, a gente verificou algumas previsões, por exemplo, na Lei 8.137, de 90, né? Bem tímido, mas já dizendo que nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através da confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Isso já no ano de 1990. Depois, a Lei 9.099, que trata, né, dos juizados especiais cíveis e criminais, introduz os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, já trazendo um ar de uma justiça mais negocial para esses crimes de menor potencial ofensivo, né? Ou de média gravidade, vamos dizer assim. Além disso, temos também a Lei de Lavagem de Dinheiro, a 9613 de 98, que também
tem um dispositivo que trata também da confissão, né? O crime praticado em coautoria, previsto. Então, essa previsão constante do artigo 1º, parágrafo 5º, também previa perdão judicial ou mesmo redução de pena aqui. Além disso, a Lei 9.807 de 99, né, a Lei de Proteção a Vítimas, Testemunhas e ao Réu Colaborador, também previa, perdão, eu falei perdão judicial para a Lei de Lavagem, mas é para essa Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas. A da Lei de Lavagem, só redução de pena. Também previu isso em 1999. E depois também, em 2002, né, a Lei Antidrogas, depois ela foi revogada pela atual lei, a 11.343, que também tem um dispositivo que prevê lá um mecanismo semelhante. Né? Por que eu faço esse esforço histórico aqui? Mais para dizer que essas colaborações previstas nessa legislação não pegaram, né? Tiveram colaram de uma maneira muito tímida, porque sempre havia depois o receio daquele que colaborava, enfim, sofrer represálias pelos demais integrantes da organização, e as coisas acabavam que não andavam muito para frente. Bom, nós temos no ano de 2013 a edição da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, que aí ela realmente traz o Instituto de uma maneira muito rica, muito ampla, e praticamente esgota o assunto sobre o tema, e dentro de um contexto também de um momento em que o Brasil enfrentava grandes acusações de corrupção, e aí, no meio disso, ainda vem a Operação Lava Jato, e esses mecanismos, esse mecanismo, né, da colaboração premiada, realmente ele ganha uma importância que todos nós nos recordamos e nos lembramos e nos orgulhamos do que foi e representa e representou a Lava Jato no Brasil. E a Lava Jato realmente não existiria. Eu fiz uma palestra com o Deltan há umas 3 semanas atrás, e ele disse que realmente não existiria, não fosse mesmo o Instituto das Colaborações Premiadas. O doutor Gebran está aqui para me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas tenho certeza, tenho tranquilidade em dizer o que eu estou afirmando aqui. Bom, vamos falar então um pouco sobre esse instituto tão importante para o direito brasileiro, né, e que permitiu a recuperação de tantos ativos, né, permitiu a responsabilização de tantos agentes públicos, agentes privados e tudo mais. Né? Então, a Lei 12.850, qual que é a natureza jurídica, né, desse instituto? Hoje, consta da própria lei que o Instituto da Colaboração Premiada é um negócio jurídico processual, né, e meio de obtenção de prova, que justamente permite que alguém que colabore possa ter benefícios e, ao mesmo tempo, traga informações importantes para as autoridades de persecução penal. É também considerado, evidentemente, uma estratégia defensiva, né, pela defesa, na medida em que esses benefícios podem ser realmente úteis para quem se dispõe a colaborar. Bom, as tratativas iniciais, né, elas, evidentemente, entre o colaborador e o Ministério Público, né, pressupõem a absoluta confidencialidade, sigilo, né, pressupõe confiança, boa-fé, né, é uma relação que realmente exige que haja confiança e boa-fé para o seu bom deslinde. Né? Pois bem, muitos normativos, né, já foram sendo elaborados após a edição da lei, né, e dentre os quais eu vou destacar bastante aqui a orientação conjunta do MPF número 1 de 2018. Né? Muitas dos pontos trazidos pela orientação conjunta do MPF 1 de 2018 depois foram incorporados ao texto original da Lei 12.850, senhores, pelo pacote anticrime, né? Na época em que o ministro Sérgio, que o ex-juiz Sérgio Moro era
ministro da Justiça, né? Então, importantíssimas contribuições para a Lei 12.850, no que diz respeito à colaboração premiada, foram feitos, incorporados no texto por meio do pacote anticrime, que é a Lei 13.964, do final de 2019. Então, por exemplo, artigo 3º-C da lei, né? Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado, né, constituído ou defensor público. Isso já constava da orientação conjunta e vem agora a previsão na lei com o pacote anticrime, né? Então, ao colaborador também, ele deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Artigo 3º-C, parágrafo 3º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Isso também, essa questão dos anexos, já constava dessa orientação conjunta do MPF número 1 de 2018. Né? Os anexos eles facilitam a investigação, a verificação daqueles fatos que estão sendo trazidos para as autoridades, né? E o pacote anticrime também incorporou a palavra anexo, né? Ou seja, prevendo que a colaboração tem que ser feita por meio com os anexos para facilitar, por uma questão organizacional mesmo, né? E até para evitar prescrição também em relação a uma persecução penal mais individualizada, né? Mais organizada. Pois muito bem. Quais são os benefícios, né, da colaboração premiada? Popularmente se fala delação, tá? Mas só é importante mencionar que o texto legal menciona a palavra colaboração. Bom, quais são os benefícios, então? O juiz poderá, artigo 4º, né, a requerimento das partes, ele pode conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou mesmo substituí-la por uma pena restritiva de direitos, né, daquele colaborador que tenha efetiva e voluntariamente colaborado, né, com a investigação, com o processo criminal, e, ao mesmo tempo, que dessa colaboração, senhores, advenha pelo menos um ou mais resultados, né? Ou seja, que a partir daquela colaboração seja possível, por exemplo, identificar os demais coautores e partícipes da organização, né, e das infrações penais, a revelação de uma estrutura hierárquica, quem manda em quem, qual que é a posição de cada um, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades dessa organização, a recuperação do dinheiro, né, que é o produto das infrações penais, e mesmo a localização da vítima com a sua integridade física preservada, né? Isso é muito... Então, precisa advir algum resultado também. É um negócio jurídico processual, né? Negócio entre duas partes. Aqui já tem uma previsão sobre um assunto importante, que é o seguinte: com quem que eu posso fazer uma colaboração premiada? Eu só posso fazer com o Ministério Público? Ou eu posso fazer com o Ministério Público e posso fazer com a polícia? É uma dúvida, né? Era uma dúvida. A própria lei, desde o início, já esclarecia isso, né? Tanto que dizia aqui no parágrafo 2º do artigo 4º que se uma colaboração for muito efetiva, muito boa, o MP pode requerer ao juiz ou a polícia pode representar ao juiz pela concessão do perdão judicial, né? Mesmo que o perdão judicial não tenha sido... não tivesse constado da proposta inicial, né? Aqui já tem um indicativo de que a polícia também... Você pode fazer acordo de colaboração premiada com a polícia, né? E no parágrafo 6º também desse mesmo artigo 4º, também está claro, já dizia desde o início: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, vírgula, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado ou o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado ou o acusado e seu defensor. O Ministério Público, titular da ação penal, né, como a gente sabe,
né, as ações públicas e que não são condicionadas à representação, mesmo as condicionadas à representação, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, o Ministério Público passou a entender que as colaborações premiadas só poderiam ser feitas com ele, porque, afinal de contas, quem que vai, né, atuar num processo criminal? É o parquê, é o Ministério Público. Mas, até porque havia situações em que o sujeito batia no Ministério Público, não conseguia fazer o acordo e ia para a polícia, né? Então, o Ministério Público passou a entender que só podia fazer com ele. Porém, essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, já estou me antecipando um pouco, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a colaboração premiada poderia ser feita diretamente com a polícia, mas desde que tivesse anuência, obviamente, do Ministério Público, né? Então, numa ADINha de número 5.508, o ministro Marco Aurélio, relator, entendeu dessa maneira, no que ele foi acompanhado pela maioria aqui do tribunal, e essa questão ficou resolvida, né? Ficou resolvida, assentando-se, portanto, a constitucionalidade dos parágrafos 2º e 6º, que eu acabei de ler, para os senhores, para as senhoras e para os senhores, do artigo 4º da Lei 12.850. Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu sei que vocês não estão me acompanhando na apresentação, mas eu estou na ordem aqui. Bom, essa questão, então, do parágrafo 6º e do parágrafo 2º já foi colocado. Olha, tem também uma outra situação aqui, ainda no artigo 4º, né, quando a gente está falando dos benefícios da colaboração, em que o sujeito pode, inclusive, obter, o Ministério Público pode, inclusive, deixar de oferecer uma denúncia contra uma determinada pessoa, se, além de todos aqueles resultados que a gente já falou antes, né, identificar a hierarquia, a divisão de tarefas, obter, localizar o produto do crime, identificar os demais, preservação da testemunha. Além disso, se o sujeito também for o primeiro a levar a questão lá no Ministério Público ou na polícia, né, pode fazer na polícia desde que tenha a anuência do Ministério Público, é isso que eu quis dizer lá da ADIM que eu acabei de mencionar. Mas se o sujeito vai no Ministério Público ou na polícia e depois o MP valida, concorda com aquela colaboração que foi feita junto à polícia, e as autoridades não tinham prévio conhecimento daqueles fatos delituosos, né? E o sujeito, desde que ele não seja o líder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, ele for o primeiro a chegar lá, ele pode, inclusive, ter aqui o benefício, né? Ou o direito subjetivo, enfim, o Ministério, a critério, evidentemente, do Ministério Público, de nem sequer ter contra si oferecido uma denúncia. Um outro aspecto aqui ainda sobre os benefícios, importante mencionar. Se a colaboração é feita depois da sentença, já tem uma sentença de condenação aqui, né? Eu posso fazer uma colaboração premiada? Pode. Isso tem previsão aqui expressa no parágrafo 5º do artigo 4º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, mesmo que ausentes os requisitos objetivos. Ou seja, é possível uma progressão de regime nessa hipótese aqui, diferente da que está prevista na Lei de Execuções Penais, que é o artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pelo pacote anticrime, que vai dizer lá, olha, o sujeito cumpriu até 16% da pena e é réu primário, então ele pode progredir. Vai nessa escala até 70%, a depender também das condições impostas por esse artigo. Então, independentemente dos requisitos objetivos desse artigo 112, o sujeito pode progredir de regime, mesmo que ausente esses requisitos, se fizer uma delação, uma colaboração premiada após a sentença. Vamos avançar. Eu não quero falar demais. Tem gente muito mais interessante para vocês ouvirem hoje do que eu. E vamos lá. O que mais que acontece aqui? A questão da homologação, né,
do acordo da homologação da colaboração, do acordo de colaboração. A homologação as partes fazem um negócio jurídico processual, o juiz vai lá e mete um carimbão e fala: está tudo certo, é isso mesmo? Não. Hoje, especialmente agora, né, com o pacote anticrime, muito importante, se faz, né, já se fazia, mas agora está melhor explicitado isso na lei, o juiz faz uma valoração mesmo, né? Ele tem que verificar a regularidade, a legalidade desse acordo, ele tem que fazer um juízo de adequação dos benefícios pactuados, né? Sendo nulas as cláusulas que violem o critério de, por exemplo, definição de cumprimento de regime e de progressão de regime. Então, tem que obedecer exatamente o que está na LEP e no Código Penal, salvo essa hipótese do parágrafo 5º que eu acabei de ler, que diz respeito a uma progressão independente do que está previsto lá nos requisitos objetivos do 112 da LEP. Mas, tirando aquela hipótese de colaboração pós-sentença, o juiz não pode, o acordo não pode inovar em relação a essas questões, né? O juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena antes de conceder os benefícios. Ou seja, vejam que há uma valoração mesmo, não é uma chancela meramente formal, né? O colaborador pode recorrer da decisão que homologa e não homologa, talvez na esteira que ele acha que tem que homologar, pode, né? O próprio Ministério Público Federal já tinha previsto isso nessa orientação conjunta 1 de 2018 e agora isso está estampado no artigo 7º-B, no parágrafo 7º-B do artigo 4º da Lei 12.850, na redação dada pelo pacote anticrime, vale dizer, a Lei 13.964 de 2019. Um outro aspecto aqui, quer dizer, as partes podem se retratar da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, né? Então, o que isso quer dizer? Eu vou lá, levo as provas, faço depoimentos e não acontece o acordo por alguma razão, eu, junto do meu defensor, não consigo obter aquilo que eu gostaria de redução de pena, etc., e aquilo não vai para frente. Então, os documentos são devolvidos e o Ministério Público não pode usar aquelas provas que eu trouxe, né, que vão me incriminar. Como é que isso funciona? É uma situação ruim. Por quê? Você consegue apagar da memória o que a pessoa ouviu? Não. A autoridade ouviu, né? Só o depoimento por si só também não vale nada. Você precisa de elementos de corroboração. Então, a partir daquilo que ouviu, o Ministério Público pode, e até deve, eu acho, né, produzir as suas investigações e chegar às conclusões conforme o caso. Mas não pode usar as provas que eu dei, né? Porque isso vai contra a garantia constitucional da proibição da autoincriminação. Vocês estão vendo na CPI um monte de gente com habeas corpus lá, não responde uma pergunta. As pessoas, em geral, acham isso um absurdo, a gente tem que ficar explicando para as pessoas, não, mas tem um direito lá da pessoa não se autoincriminar. Mas, pô, como assim? O cara não é testemunha? Sim, ele é testemunha, mas ele é convocado, ele não foi convocado como testemunha? Foi. Só que ao longo do depoimento, uma pessoa que está lá na condição de testemunha pode passar a ser investigado no meio do depoimento. Então, a gente, como operador do direito, às vezes tem uma... Eu acho que até com uma questão de cidadania, a gente precisa explicar, parar e explicar para as pessoas como é que funciona o direito. Falar da forma mais simples possível, né? Bom, deixa eu avançar aqui para poder passar a palavra para os demais. O colaborador vai renunciar, né, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e aqui ele vai ter que ter o compromisso de dizer a verdade, porque ele passa a ser uma pessoa que colabora com a justiça. Né? Não pode mentir, evidentemente, porque aí realmente quebra a confiança, a boa-fé, são os pressupostos desse negócio jurídico.
Parágrafo 16, importante, está na lei anticrime. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Medidas cautelares reais ou pessoais, né? Recebimento de, então, por exemplo, prisão, busca e apreensão, né? Recebimento de denúncia ou queixa-crime e sentença condenatória. Então, nós precisamos dos elementos de corroboração, né? Não dá para simplesmente entrar na palavra do outro e, com base na palavra de uma pessoa, tomar decisões que vão já aqui prender outras pessoas apenas com base na palavra de um colaborador. Então, nós precisamos realmente de provas, né? Bom, aqui, já passando por artigo 5º, são direitos do colaborador, né? Usufruir das medidas de proteção, ele, por exemplo, ter o nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, ser conduzido em juízo separadamente dos demais, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, não ter sua identidade revelada, cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diversos dos demais corréus ou condenados, né? Aqui também pressupostos, requisitos do acordo, né? O que tem que constar, o que não tem que constar. Vou avançar para a gente não se alongar. E a questão, portanto, de poder fazer colaboração premiada com a polícia já está esclarecido aqui, senhores. Tem que ter a anuência do Ministério Público, evidente, é o dominus litis. Então, a pessoa pode procurar a polícia, sim, e procurar tentar fazer, mas tem que ter a concordância. Uma outra coisa muito importante, um aspecto muito importante para dizer é o seguinte, e eu realmente já caminho para o final aqui. O acordo de colaboração premiada, vamos dizer que a pessoa está sofrendo uma ação penal e, ao mesmo tempo, por conta dos mesmos fatos, uma ação de improbidade administrativa. É possível aproveitar o acordo de colaboração premiada numa ação de improbidade? Como é que fica isso? Então, esse tema está sendo discutido no Supremo, está 4-0 a favor da utilização, né, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, recente, agora em junho. O caso, a repercussão geral número 1043, é o ARE, o agravo em recurso extraordinário 1.175.650, relatoria ao ministro Alexandre de Moraes, né? Qual é o tema em repercussão? A utilização da colaboração premiada no âmbito civil em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face do princípio da legalidade, da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário e da legitimidade concorrente para a propositura da ação, né? Já está 4-0, vamos aguardar o desfecho aqui para ver como é que vai ser. Mas um aspecto também muito importante sobre isso é que no pacote anticrime tem uma previsão lá, doutor Prudêncio, parágrafo 1º do artigo 17, foi incluído pela lei 13.964. Diz o seguinte, as ações de que trata este artigo, né, de improbidade administrativa, admitem a celebração de acordo de não persecução civil, nos termos desta lei. É verdade que o resto do regramento estava lá e foi vetado, mas com esse dispositivo aqui, é possível a gente fazer uma construção, né, de que o acordo de colaboração premiada, que prevê o ressarcimento do dano, quer dizer, é possível agora ter uma previsão, antes tinha uma vedação, né, a que se fizesse qualquer tipo de transação no âmbito de ação, no âmbito de ação de improbidade administrativa, mas agora tem a permissão. Então, acho válido utilizar os critérios previstos na lei de colaboração premiada, né? Então, aqui é possível fazer um acordo que amarre os dois âmbitos, né? Porque quando a gente fala de improbidade administrativa, e nós temos aqui autoridades que sabem disso muito mais do que eu, mas nós estamos falando de direito administrativo sancionador, né? E no processo penal nós estamos falando de direito penal, processo penal. Então, se o órgão titular das duas ações penais é o Ministério Público, se a gente consegue fazer um acordo que já
reduz a litigiosidade e promove a reparação do dano, muito melhor, né? Então, hoje em dia, dentro desse propósito de uma justiça mais negocial, a gente verifica aqui, primeiro, uma direção do Supremo nesse sentido, e segundo, uma previsão legal aqui, né? Aqui eu trago também algumas questões que constavam já da orientação conjunta, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Os anexos que já constavam na orientação conjunta e depois passaram a fazer parte da lei. Vou só falar 1 minuto dos anexos, tá? Eu já fecho e termino. Para dizer o seguinte, o que é importante constar desses anexos, tá? Cada fato típico descrito ou conjunto de fatos típicos intrinsecamente ligados deverá ser apresentado em termo próprio e apartado, anexo, a fim de manter o necessário sigilo sobre cada um deles e possibilitar sua investigação individualizada, né? Então, o que tem que constar desses anexos? A descrição dos fatos delitivos, a duração dos fatos e locais de ocorrência, identificação de todas as pessoas envolvidas, meios de execução do crime, eventual produto ou proveito do crime, potenciais testemunhas dos fatos e outras provas de corroboração existentes em relação a cada fato e a cada pessoa e a estimativa dos danos causados. Tá? Para justamente poder, isso aqui, integrar o acordo e viabilizar a sua realização. Eu quero terminar, senhores, dizendo o seguinte. Nós verificamos aqui, doutor Prudêncio, que um dos requisitos fundamentais para a colaboração premiada é a voluntariedade, né? Que as pessoas vão voluntariamente ao Ministério Público ou à polícia, mas enfim, para entabular um acordo e que elas não sejam forçadas a fazer. A Lava Jato recebeu muitas críticas sobre uma possível tentativa de fazer com que as pessoas aceitassem, confessassem seus crimes e em troca de benefícios, quer dizer, meio que a coisa partindo do Ministério Público Federal e criando assim uma espécie, né? Essas críticas foram colocadas na imprensa de caças bruxas com esses mecanismos nas mãos. Eu vou deixar vocês chegarem às suas próprias conclusões a respeito dessas ilações que foram feitas sobre a Operação Lava Jato, né? Vamos aos números, dados do Ministério Público Federal, para vocês verem se realmente as pessoas foram ou não foram. Desculpe, entrou uma situação aqui que me atrapalhou. Bom, vamos vocês tirarem as suas próprias conclusões. Foram 197 acordos de colaboração premiada no âmbito do Ministério Público. 121 perante o Supremo, 32 no Rio de Janeiro e 44 em Curitiba. Tá? Desses 197 acordos, 164, ou seja, 84%, as pessoas não estavam presas, né? E 31, ou seja, 17% das pessoas estavam presas. Desses 31, apenas 7 obtiveram a liberdade após a colaboração premiada. Então, fica aqui isso para reflexão, né, sobre essas críticas de que as pessoas, que o Ministério Público primeiro pedia a prisão, a Justiça prendia e as prisões eram decretadas para as pessoas delatarem. Fica aqui com os dados, os números, né, para que todos tirem as suas próprias conclusões. Doutor Prudêncio, meus caros pares de mesa, eu agradeço enormemente pela atenção a esse humilde advogado dispensada, na certeza de que agora, a partir das próximas apresentações, nós iremos aprender alguma coisa. Muito obrigado a todos. Doutor Prudêncio, seu áudio ele está bloqueado. Deu, perfeito. Antes de irmos de São Paulo para o extremo norte, lá no nosso querido estado do Amapá, eu gostaria de dizer aos
colegas palestrantes, a doutora Tainá, que desembargador Fábio Dutra, o presidente nacional do IMB, manda um abraço a vocês três, desembargador Gebran, ao doutor Marcelo Knopfelmacher e ao doutor André Gonçalves e também à doutora Pedrini. E ele pede que se registre o trabalho incansável do doutor André Maia, que é o secretário-geral do IMB, também da doutora Cristina, que é a coordenadora de todos os nossos eventos nacionais, e também da acadêmica Maabia Cardoso, né? E os técnicos também da própria Uniaselv. Então, agora, com a palavra, o nosso colega lá do Amapá, o doutor André Gonçalves. Boa noite a todos. Doutor Prudêncio, dizer que é uma honra novamente estar diante de Vossa Excelência. Deixar o registro também da minha gratidão, doutora Tainá, pelo apoio. Doutor Marcelo, deixar o registro da minha admiração por Vossa Excelência. Conheço o trabalho do senhor e sou um admirador. E deixei, ao final dos cumprimentos, o desembargador Gebran, porque não poderia deixar de dizer que, quando o desembargador Fábio me convidou para esse evento e disse que um dos membros da mesa era o desembargador Gebran, eu vibrei de alegria, porque na minha atividade profissional eu sigo diversos dos precedentes fixados pelo desembargador Gebran. Então, é um prazer enorme e uma razão de felicidade extrema para mim estar aqui com vocês hoje. Então, deixo aí em nome do Dr. Prudêncio meus cumprimentos a todos os presentes que eu, porventura, não tenha mencionado. Doutor Marcelo, se nossas falas não fossem combinadas, não daria tão certo. Eu estava aqui me deliciando com sua palestra e o senhor tocou num ponto que foi justo que me trouxe aqui hoje para falar sobre delação premiada, colaboração premiada, melhor dizendo, e o acordo de não persecução civil, porque o senhor tocou no ponto que me fez descobrir esse tema na minha atividade profissional. Quando eu comecei minha carreira na magistratura, eu fui designado para trabalhar num derivativo de uma operação federal na Justiça Estadual, a Operação Mãos Limpas. Ela teve um desdobramento na Justiça Estadual, chamada Operação Eclésia, lá no estado do Amapá. E quando eu sou designado pela Corregedoria para participar desses julgamentos, no primeiro grau, que eram ações de probidade, justo o ponto nodal que encontrávamos dificuldade era um colaborador premiado, com colaboração premiada homologada no juízo criminal, e agora buscava, nas ações de improbidade que estavam sob minha responsabilidade da doutora Alaide Maria de Paulo, uma homologação nocível das tratativas que ele fez lá no juízo criminal, utilizando os precedentes da Operação Lava Jato. E eu não posso deixar de registrar aqui a minha imensa admiração por todos os juízes e procuradores da República que trabalham na Operação Lava Jato. Eu sou um admirador enorme do trabalho deles. É um trabalho extremamente sério, né? E o Brasil ele deve olhar com mais carinho para as pessoas que trabalham na Operação Lava Jato. Eu deixo aqui o pedido a todos que olhem com mais carinho. São pessoas que estão arriscando a vida para que nós tenhamos um Brasil melhor. E os números aí que o doutor Marcelo traz, acho que deixa isso bem claro. Então, eu estava diante dessa situação, precisando homologar no cível um acordo de colaboração premiada que já produzia efeitos na seara criminal. E me servi de precedente da Operação Lava Jato para fazer isso. E o tema se torna instigante agora com o pacote anticrime, como o doutor Marcelo bem colocou, porque ele autoriza a celebração do chamado Acordo de Não Persecução Civil no contexto da improbidade. Eu sempre pensei que é necessário termos um olhar integrado para o fenômeno da corrupção, porque ele tem várias facetas. Se pensarmos na corrupção como um cristal, ele é um cristal multifacetado. E eu me filio à ideia de que temos no Brasil um microsistema voltado ao combate da corrupção, né? E penso que ele é composto por duas grandes normas gerais. A primeira delas é o CPC de 2015, em suas disposições acerca dos negócios jurídicos processuais. O artigo 190, ele prevê, o artigo 190 do CPC,
uma cláusula geral de negociação processual sobre temas relativos ao direito processual. Penso que esse é um dos pilares que sustentaria esse microsistema, né? E me filio também aqui à opinião do Dr. Marcelo. A lei de organizações criminosas, na minha visão, ela é outro grande pilar desse microsistema, funcionando como verdadeira norma geral, né? Considerando a lacuna que foi deixada pelo veto presidencial às normas do Acordo de Não Persecução Civil, eu penso que devemos buscar no chamado microsistema de combate à corrupção as ferramentas para dar os contornos que esse instituto precisa ter. Afinal, ele só foi previsto como possível e não foi... Os contornos foram vetados, né? Os contornos que desenhavam o instituto foram vetados. O doutor Marcelo, ele acabou de citar o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, que diz que as ações de que trata este artigo admitem a celebração do acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Só que os termos desta lei, eles não existem mais, né? E eu penso que a colaboração premiada vem para servir de grande norte para aplicarmos esse instituto, não é? Então, eu penso que a gente tem que se fazer a seguinte pergunta. Diante dessa vedação, do veto, né, as condições, o Ministério Público ele é livre para fazer qualquer tipo de acordo de não persecução civil, ele pode usar roupa denominada acordo de não persecução civil e colocar nela o conteúdo que ele quiser? Eu penso que não. O professor Fred Didier, ele tem um artigo escrito com a doutora Daniela Bonfim, que diz, tem uma passagem que eu faço sempre questão de ler nas minhas palestras, que eu acho fantástica. E ela deixa bem clara a resposta a essa pergunta. Abre aspas. O espaço do regramento da vontade é aquele deixado pelo sistema jurídico, que confere aos sujeitos o poder de escolha, em maior ou menor medida, das categorias eficaciais e, no que for possível, de estrutura e conteúdo das relações jurídicas, sempre dentro dos limites estabelecidos pelo sistema. Eu peço a vocês que tenham muita atenção aqui. Sempre dentro dos limites estabelecidos pelo sistema. Em nenhum âmbito do direito pode-se falar em autorregramento sem limites. Ao contrário, o autorregramento pressupõe um espaço atribuído e limitado pelo sistema. Fecha aspas. Eu acho essa passagem da dupla Fred Didier e Daniela Bonfim genial, porque ela estrutura basicamente o pensamento que eu tento trazer aos senhores aqui na data de hoje. Eu penso que esse sistema ele deve considerar alguns diplomas além dos já citados, a Lei Anticorrupção, a Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a Lei de Organizações Criminosas e as normas do Acordo de Não Persecução Penal. Então, eu enxergo o sistema de combate à corrupção como um sistema composto de normas de direito administrativo, civil e processual civil. O doutor Marcelo ele colocou brilhantemente que existe uma interface muito clara entre o direito administrativo sancionador e o direito penal, né? Não podemos fechar os olhos para isso. Então, eu penso que a delação premiada ela pode ser um instrumento teórico de fundamental importância para fornecer estrutura ao Instituto do Acordo de Não Persecução Civil. A relação entre colaboração premiada e improbidade é tema debatido pela doutrina nacional ainda na pretérita redação da Lei de Improbidade, que proibia peremptoriamente a solução consensual envolvendo os atos de improviso. Nos dias de hoje, eu me preocupo especialmente com um tema. Eu fiz essa introdução para chegar nesse ponto. A participação do juiz no contexto dos acordos de não persecução civil. Setores da doutrina, especialmente ligados ao Ministério Público, eles defendem que a celebração desses acordos dispensa a chancela judicial para a produção de efeitos. Tivemos recentemente um evento na Escola Judicial do Amapá, onde esse tema foi abordado. E o promotor, um promotor do Rio de Janeiro, me foge o nome agora, ele defendia que não era necessária a chancela judicial. E ao lado dele temos muitos exemplos. As primeiras regulamentações do tema estão surgindo agora, por isso eu entendi que era importante trazer essa discussão para esse evento, que é um evento assistido por milhares de pessoas de âmbito nacional, para que nós possamos refletir sobre isso. No MP do meu estado, no Amapá, pautado em um acordo no STJ, o ARESP 1.314.581 de São Paulo, o MP de lá, utilizando esse precedente, fixou que é preciso chancela judicial para que esses acordos produzam efeito. Não é? Então, o senhor presidente da República, ele veta as condições necessárias para a celebração do acordo de não persecução civil
com a seguinte justificativa. Ele diz que deveria ser vetado por um problema na legitimidade para a celebração do acordo na redação original do pacote anticrime. A redação original do pacote, ela prevê que só o MP poderia firmar acordos de não persecução civil. O presidente da República chama a atenção de que não só o Ministério Público atua na seara de improbidade, os órgãos da advocacia pública também transitam nesse ambiente. Em âmbito federal, temos também um contato, ainda que tênue, com a Controladoria Geral da União. Então, o presidente veta todas as condições, usando essa justificativa, dizendo, ora, se temos outros atores no polo ativo da improbidade, não podemos, no polo ativo, digo, processual, não podemos vedar a eles também o acesso ao acordo na percepção civil. E eu trago aqui um ponto para os senhores, que é o parágrafo 5º que existia nessa norma. Ele dizia, o acordo será encaminhado ao juízo competente para fins de homologação. Então, notem, o Poder Legislativo tinha a intenção de submeter ao Poder Judiciário a apreciação dos acordos de não persecução civil. E essa minha preocupação, penso, não é desprovida de razão. Nós notamos disposições semelhantes no contexto da colaboração premiada e do acordo de... Mandei mensagem já para o doutor André Gonçalves. Ele disse que a internet caiu. Doutores, caso o doutor André não retornar em pouco tempo, gostaria de perguntar se o doutor Gebran gostaria de iniciar a palestra dele e depois, quem sabe, nós conseguimos retomar a palestra do doutor André, para não ficar muito tempo aguardando. Vamos Estou à para a... disposição, Perfeito, muito obrigada, doutor. a hora que vocês quiserem. Ao ilustre desembargador Gebran, para que o senhor, então, prossiga ou inicie, né, a sua palestra até a vinda do doutor André Gonçalves. E o senhor continuaria até o seu final e depois retomaríamos com o doutor André Gonçalves. Combinado. Então, queria agradecer o Instituto dos Magistrados do Brasil e a Unicelv pelo convite que me foi formulado para estar aqui nessa noite de quinta-feira, podendo conversar. Já é a segunda oportunidade que agendamos, né? Tivemos dificuldade na primeira, e agora eu me sinto extremamente honrado por poder dialogar com acadêmicos, com profissionais do direito, magistrados, enfim, uma plateia extremamente qualificada. Gostaria de saudar o presidente da nossa mesa, o doutor Carlos Prudêncio, também o presidente do IMB, fazer um agradecimento, uma saudação especial para a Tainá Pedrini, que já está aqui comandando esses trabalhos. Tem um amigo em Brusque e só dá elogios pelo seu dinamismo e capacidade de atuação. Saudar também a Academia Maábia e o doutor André Gonçalves, e por fim o doutor Marcelo Knopf Macher, que nos brindou com uma excelente palestra de abertura. O professor André, quando falava ao início da fala dele, disse, olha, se tivéssemos combinado, não teria coincidido de modo mais perfeito. E eu fiquei imaginando, o professor André roubou a minha fala, porque começamos a tratar e de modo muito qualificado e até deixando uma responsabilidade ainda maior para quem vai falar depois, começamos a tratar aí dos aspectos jurídicos da questão da lei de colaboração premiada, e eu, felizmente, porque aí sim há uma certa coincidência, ou uma feliz coincidência, eu vou tratar de aspectos práticos, né? Eu vou tratar de questões que dizem respeito ao que aprendi no dia a dia, as dificuldades que tive com o tema, e vou pedir licença para compartilhar a minha tela com os senhores. Deixa eu ver se acho aqui.
Perfeito, doutor. Estamos vendo a tela inicial, tá? Por que da colaboração premiada? Então, essa é uma questão que acho que é muito importante nós sabermos, né, por que houve essa mudança, a importância do Instituto. Então, eu vou dividir o meu trabalho nessas duas questões, e as questões práticas e algumas conclusões que foram extraídas de um evento que foi realizado pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu fui o coordenador do evento, e como resultado, que eu digo útil deste evento, a publicação deste livro, Colaboração Premiada, pela editora Verbo Jurídico. E ela é uma compilação de artigos, e artigos feitos por advogados, por procuradores, por juízes, enfim, são perspectivas, como diz o próprio texto, teóricas e práticas da colaboração premiada. O Instituto da Colaboração Premiada é algo absolutamente fundamental no mundo moderno, e de modo mais especial aqui no Brasil. Nessa lâmina que os senhores devem estar observando, aqui aparece uma construtora, né, e não tem nenhum problema em falar o nome dela, porque vários dos seus diretores fizeram colaborações premiadas perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui nós vamos vendo o nível de ação para que a lavagem de dinheiro ocorresse nesta cadeia e sucessão de atos para chegar lá nos destinatários finais. Então, o dinheiro sai da empresa, passa para o primeiro nível de lavagem, e aqui é importante mais frisar, ali tem o nome das contas, enfim, mas é mais importante frisar os países, né? Então, na primeira coluna, a gente verifica que estão ali Ilhas Virgens, está ali também o Uruguai, também está ali Belize, enfim, esses são alguns dos países por onde passou. Na segunda fase, esse dinheiro vai para o Panamá, vai para Antígua e Bermuda, e também vai para a Áustria. E, por fim, na última fase, esses mesmos recursos acabam passando pelo Panamá, de um modo mais centralizado, e chegando aos destinatários finais em contas que eles mantinham, às vezes em nome próprio, às vezes em nome de offshores, na Suíça ou em Mônaco. O fluxo do dinheiro, aonde sai do pagador e passa por diferentes níveis de lavagens, por diversos países, diversas contas de empresas offshore, e aqueles nomes entre as bandeiras são os nomes das empresas, né, para chegar até o destinatário final. Eu vou tentar ampliar um pouquinho essa imagem, que eu acho que está muito pequena para vocês, não está? Talvez dê para ampliar mais um pouco. Melhorou? Eu consigo ver a imagem, doutor. Tá. Se quiser, dá para compartilhar ela em apresentação, né? Se o Não, senhor não dá. quiser. Isso eu já fiz, Tainá. Tá, Bom, perfeito. essa outra imagem é muito semelhante, só que aqui passa por alguns personagens, né? Como é que o dinheiro fez para ir para... Qual era o destino final desse dinheiro? Esse dinheiro saía fundamentalmente da Petrobras, através de empresas que eram contratadas, passavam por diferentes fases da lavagem de dinheiro e serviram basicamente para alguns desses operadores de recursos, também para partidos políticos e para diretores da empresa Petrobras. Pois bem, por que isso é necessário mostrar esse quadro? Porque nós temos aqui dentro disso uma grande omertá, ou seja, quem paga e quem recebe valores vão ficar em silêncio. E se toda a estrutura é feita de modo camuflado, como ocorre com a lavagem de dinheiro, dificilmente se vai ter acesso a informações de tal sorte que possibilite o desbaratamento de determinada organização criminosa. Imagine não mais agora esses crimes relacionados à Operação Lava Jato, que dizem respeito de perto à minha experiência, mas também numa outra estrutura de uma organização ou de uma organização de criminosos, né, que controlam presídios, que tem vários hoje no país, ou mesmo uma organização relacionada ao tráfico de drogas. Também nós vamos ter o mesmo silêncio imperando e a mesma dificuldade de descoberta. Por isso que a legislação brasileira,
a modo de toda a legislação da maioria dos países do mundo desenvolvido, acabou desenvolvendo, utilizando esta ferramenta da colaboração premiada para que algum ou alguns dos integrantes dessa colaboração, dessas organizações, quando surpreendidos por um fato, se sintam na vontade, no interesse, no desejo de firmar uma colaboração e obter alguma daqueles benefícios premiais previstos na legislação brasileira, né? E por isso, eu acho indispensável falar um tema que fez com que o sucesso da Operação Lava Jato ocorresse. A colaboração premiada, ela existe e é estimulada pela legislação na medida em que há oferta de vantagens para o colaborador. Com essa oferta de vantagens vão ser normalmente uma redução da pena, era antes da modificação pela Lei 13.964, uma forma de cumprimento diferenciada, a lei autoriza inclusive o perdão judicial, entre outras medidas possíveis. Até por isso que digo que a palestra do doutor Marcelo acabou explicando essas questões e antecipando alguns dos pontos que eu poderia discorrer. Mas também, ao lado desses benefícios premiais, havia, né, na época, diria, o auge da Operação Lava Jato, uma outra ferramenta jurídica, né, que movia as pessoas a celebrar o acordo de colaboração, que era a possibilidade de vir a ser condenada e de responder a um processo, e de cumprir pena num espaço exíguo de tempo entre a denúncia e o julgamento até pelo segundo grau, pelo tribunal. Então, a execução da pena em segundo grau, ela, embora não esteja vinculada com a colaboração premiada, ela representava um incentivo. Por quê? Porque o ser humano trabalha, e isso na análise econômica do direito é mais do que conhecido, as pessoas trabalham por incentivos e desincentivos. Se há o temor de condenação e mais, se há o risco de um cumprimento de pena, e em breve as pessoas vão ser estimuladas a colaborar. Se esse risco é absolutamente remoto, as pessoas não se sentem estimuladas a colaborar e há uma sensação muito grande de impunidade, que é o que existia no Brasil até o Supremo Tribunal Federal declarar a constitucionalidade da execução da pena em segundo grau. Havia uma certeza de impunidade. Com a execução da pena em segundo grau, essa certeza, essa sensação de certeza de impunidade diminuiu muito. E isso fomentou com que várias pessoas viessem a se transformarem em colaboradores. Bom, feito esse parênteses, talvez até meio longo, é importante dizer, a natureza jurídica foi firmada pela jurisprudência como um negócio jurídico processual, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e isso veio ser posteriormente confirmado pela Lei 13.964, que introduziu o artigo 3º-A na Lei 12.850, que é a lei das organizações e a lei que regula a colaboração premiada. Consequências de ser um negócio jurídico processual. Não pode ser imposto, ou seja, aquilo que o doutor Marcelo falou, a autonomia da vontade, ao desejo e à voluntariedade. Não é algo padronizado, é algo que tem que ser negociado. Não pode o Ministério Público dizer, olha, o meu pacote de benefícios são esse e eu não negocio. Não, ele é um negócio processual, ou seja, as partes vão avançar aquilo que melhor lhe aprouver. Não atinge terceiros, isso tem uma importância muito significativa, principalmente em relação às vítimas. Não pode ser impugnado por terceiros, também o próprio delatado não pode vir impugnar o acordo, ele não tem essa legitimidade, porque é um negócio firmado entre a acusação e a defesa de determinado réu, e não pode ser descartada a autonomia da vontade, ainda que dentro de determinadas balizas. É um processo, a instrumentalidade, ele é um meio de obtenção de prova, é um negócio jurídico processual, mas ele também é um meio de obtenção de prova e, ao mesmo tempo, é um meio de defesa. Ou seja, e é a comunhão desses dois interesses da obtenção de prova por parte do órgão de acusação.
e como meio de defesa para auferir algum tipo de benefício, é que a colaboração premiada surge como uma opção para ambas as partes. Para a acusação, porque vai auferir algum benefício, e para a defesa, porque também vai auferir algum benefício de acordo com aquilo que eles pactuarem. A colaboração premiada fez com que o Brasil tivesse, eu diria, um novo modelo de justiça penal. Nós tínhamos o modelo clássico de processo penal, aquele modelo de processo acusatório, mas um processo onde não havia espaço para o consenso, para a negociação. Hoje, mais de 60 países têm essa tendência do consensualismo, de modo que diversos institutos permitem algum grau de negociação. Os institutos mais famosos que nós temos no Brasil, que permitem essas tratativas negociais, e o doutor Marcelo já discorreu disso, os juizados especiais criminais, com os benefícios inerentes à lei dos juizados conhecida como de pequenas causas, a suspensão do processo, que também é negociada, a lei de organizações criminosas 12.850, que foi quem primeiro introduziu esse modelo consensual de modo mais articulado e para ações penais mais relevantes, porque nos modelos anteriores nós tínhamos infrações, na maioria, de pequeno ou de mínimo potencial lesivo. E, por fim, a lei agora 13.964 trouxe o acordo de não persecução penal como uma nova medida consensual a ser possível entre acusação e réu. As diferenças básicas desses dois modelos estão neste quadro. A primeira é que no modelo litigioso tradicional nós tínhamos o devido processo legal, hoje no modelo consensual nós temos um processo consensual baseado na autonomia da vontade, mas também na eficiência, na lealdade e boa-fé objetiva das partes. Se o processo anterior era um processo publicista, inspirado por valores de defesa de interesses públicos, né? Hoje nós temos um processo que também vela pelos interesses públicos, mas resgata a autonomia da vontade, de modo que o próprio réu pode confessar e também auferir benefícios de acordo com essa consensualidade com o Ministério Público. Antigamente nós tínhamos a legalidade estrita, hoje há uma legalidade combinada. O juiz que tinha no processo penal brasileiro algum protagonismo, um protagonismo na condução do processo, até algum protagonismo na produção ou determinação de produção de provas. Hoje, com as modificações legais, inclusive, e também por força do processo penal acusatório, já da Constituição de 88, o juiz tem muito mais uma função fiscalizadora e limitada, com um protagonismo maior das partes. E nós tivemos diversas modificações no Código de Processo Penal, a partir da Constituição de 1988, e também de orientações jurisprudenciais, que migraram daquele processo inquisitorial antigo para o processo penal acusatório. Postura das partes, havia antagonismo, hoje há convergência. Também a postura do imputado, que antigamente não podia ser obrigado a cooperar e hoje se compromete a cooperar. E a possibilidade de acordos. Até no que diz respeito a esse compromete a cooperar, trago à lembrança uma fala do Dr. Marcelo, quando deixou uma pergunta no ar, se havia ou não havia muita propalada coerção, coação ou uma imposição do Ministério Público para que as pessoas cooperassem. E vou contar uma brevíssima passagem, muito verdadeira, que aconteceu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde determinado advogado, por muito tempo, lá no início da Operação Lava Jato, ele vinha defendendo que jamais admitiria que um cliente seu fizesse colaboração premiada, que achava que aquilo um absurdo, que ele seria um delator, um dedo duro, que aquilo era uma imposição do Ministério Público, enfim, e não de um, mas de vários advogados, né? Um específico disse que jamais um cliente dele iria fazer colaboração premiada, né? E, passado o tempo, esse advogado viu que havia um erro de avaliação dele da realidade, né? Não era uma questão
pessoal, ele mesmo chegou, em mais de uma oportunidade depois, pedir para que fossem homologados acordos de colaboração premiada firmados por clientes deles. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo não era uma medida de equação, que, na verdade, aquilo ali era uma oportunidade de receber benefícios mediante um ajuste de vontades firmados entre ambas as partes. E, a partir de determinado momento em diante, quando a colaboração premiada começou a ganhar volume, começou a ganhar uma certa repercussão e uma certa aceitação por parte dos advogados, eu comecei a ouvir da tribuna outro tipo de fala, né? Dizendo, o meu cliente quer cooperar e o Ministério Público não quer mais. O Ministério Público se recusa a fazer colaboração premiada com o meu cliente. E isso é um absurdo, que ele tinha direito de fazer colaboração premiada com o Ministério Público. Ou seja, não há crítica nenhuma da minha parte, as manifestações que fiz referência, o que quero dizer é que houve uma mudança cultural, né? Aquelas pessoas que antigamente eram extremamente contra a colaboração premiada, verificaram que já não deveriam mais ser contra, porque nós tínhamos uma nova cultura, um novo modelo de processo e uma nova forma de defesa, que antes de ser um mecanismo de obtenção de prova por parte do Ministério Público, o que nós tínhamos ali era um mecanismo de defesa. Pois bem, feita essa longuíssima, desculpe, já devo ter me alongado demais, Tainá, introdução, eu vou passar para algumas questões práticas. Qual é o papel do juiz na homologação? E mesmo essas questões práticas são objeto de reflexão da minha experiência pessoal e também por força da modificação legal introduzida pela Lei 13.964. Então, o papel do juiz na homologação, e várias dessas conclusões não são exclusivas minhas, mas são daquele evento da Imagens que eu fiz referência no tribunal, o papel do juiz na homologação da colaboração premiada deve ser de uma intervenção mínima. Ela não se limita exclusivamente, ao meu juízo, à verificação de regularidade formal quanto pactuado, podendo analisar a adequação dos benefícios e dos resultados na forma do artigo 4º, parágrafo 7º da Lei de Organização Criminosa. Mas essa atuação judicial deve ser sempre realizada em conformidade com a lei, obviamente, mas depois de uma liberdade de ação entre as partes. Ou seja, o papel do juiz tem que ficar muito claro, é um papel de garante. E é garante do quê? É garante, primeiro, das relações, da legitimidade das relações, garante da posição do réu, que naquele momento está sendo acusado, mas também é garantista da aplicação adequada da lei, segundo os benefícios e resultados que as pessoas se propõem a realizar. Imagine-se, por exemplo, né, uma situação em que os benefícios concedidos pelo Ministério Público sejam mínimos e os resultados trazidos pela parte sejam extremamente elevados. Não deveria o juiz atuar na defesa daquela pessoa que, por determinada circunstância qualquer, acaba firmando um acordo que lhe é extremamente desfavorável comparado com os benefícios que ele traz? E o mesmo se diga se uma pessoa tem benefícios extremamente elevados, mas a colaboração dela é írrita ou nenhuma. O papel judicial deve ocorrer exclusivamente nesses tipos de ações onde há um descompasso entre benefício e resultado. Pois bem, eu já tinha falado anteriormente que o terceiro não pode ser afetado por essa colaboração, principalmente a vítima. Os acordos de colaboração premial muitas vezes versam sobre reparação de dano, mas a vítima não é ouvida. E nesses casos, o que pode o juiz é fixar um valor mínimo de reparação na forma do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Mas isso não obstaculiza que o prejudicado vá em juízo para requerer a diferença entre o valor que já recebeu ou receberá por força do acordo e aquele que entende devido. Outra questão, se é lícito acordar o regime de cumprimento de pena. Isso foi objeto de debate no nosso evento, que fiz referência, mas, e na época foi considerado como lícita esse acordo, mas, infelizmente, o pacote anticrime, né, que foi alterado no Congresso Nacional, de passagem, não era uma proposição originária, acabou tornando por ilícita essa cláusula, ou seja, o regime de cumprimento de pena tem que ser exclusivamente aqueles previstos em lei. E aí perdeu-se
uma das melhores ferramentas a ser oferecida ao condenado. Por quê? Via de regra, para determinados tipos de crime, destacadamente esses crimes relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro, essas pessoas, a última coisa que ela pretende é permanecer por um período prolongado de tempo em regime fechado ou em regime semiaberto. Então, oferecia-se o que se convencionou chamar de regime humanizado ou harmonizado para cumprimento da pena, onde algum período de tempo era cumprido em regime fechado e depois passava-se para um regime semiaberto, mas mediante recolhimento domiciliar e tornozeleira eletrônica. E isso acabou sendo perdido por força da modificação legal, e eu acho que, em muita medida, enfraquece o interesse das pessoas em celebrarem acordos de colaboração premiada. Outro ponto que, para mim, é bastante importante da lei é o artigo 4º, parágrafo 3º, que diz respeito sobre a homologação, se é necessário que a homologação seja feita imediatamente assim que é apresentada pelas partes. E a lei estabelece a possibilidade de um prazo de até 6 meses de suspensão do processo. Por ocasião da homologação do acordo do Antônio Palocci, eu determinei, e eu não tinha visto isso antes em nenhum outro processo, determinei a suspensão por 6 meses do processo, até que fossem trazidos os elementos de corroboração daquilo que ele alegava dizer. Ou seja, o acordo já estava celebrado pelas partes, mas não havia sido juntado aos autos corroboração do que ele alegava. Mas a colaboração premiada já era assim, e com a reforma pelo pacote anticrime, ainda com maior razão, não permite que qualquer decreto condenatório seja feito exclusivamente com a palavra do colaborador. Ou seja, é necessário que elementos de corroboração daquilo que ele alegou sejam trazidos aos autos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos elementos de corroboração. Quais as extensões dos benefícios dados ao colaborador? O benefício concedido ao colaborador, como fiz referência, tem que ser proporcional à efetividade da colaboração, daquilo que ele alegou como colaborador. Isso está na lei. As penas acordadas pelas partes são definitivas. Aqui é uma cláusula bastante interessante, porque quem fixa a pena é o Poder Judiciário, não pode o Ministério Público e nem a parte estabelecer penas de tal modo que não haja flexibilidade, mas é imprescindível que se reconheça uma certa deferência judicial àquilo que as partes entabularam. Ou seja, se não pode ser pena fixa, porque é o Poder Judiciário que vai estabelecer a quantidade e a medida da pena, é a atribuição exclusiva, também deve-se reconhecer que os acordos, embora não sejam inteiramente livres, merecem um grau de deferência elevada por parte do juiz. E para não aplicar aquilo que foi convencionado pelas partes, eu entendo que o grau de fundamentação, a exigência de se fundamentar, passa a ser muito maior do que qualquer outro tipo de fundamentação do processo penal. Qual a extensão do benefício dado ao colaborador? O benefício dado ao colaborador deve ser proporcional, como eu fiz referência. A outra questão, o que é o juízo de eficácia virtual ou aparente no tocante à homologação do acordo? A homologação do acordo representa o momento mais importante, sendo dever do juiz realizar a sindicabilidade dos elementos do acordo, bem como o equilíbrio entre o prêmio e a efetividade, apurando um juízo de eficácia virtual ou eficácia aparente da colaboração. Ou seja, nós temos que ter uma colaboração que seja efetiva, uma colaboração que traga não apenas as provas, mas também que tenha um resultado útil do processo e da própria persecução penal. Por isso que é muito comum que a colaboração seja firmada principalmente com pessoas que estão dentro do corpo daquela organização, mas não no topo da organização. Porque pessoas que estão no topo da organização, elas são, sim, o objeto da investigação, são aquelas pessoas inacessíveis, são aquelas pessoas que estão blindadas pelos demais agentes e pelos fatos. São pessoas que pouco aparecem. Então, a colaboração, em regra e de preferência, deve ser feita por alguém dentro da organização, mas que vai trazer informações que são inacessíveis, principalmente do mais alto grau daquelas pessoas que participaram do fato delituoso. Aqui era o ponto que eu gostaria de falar, que qual o valor dos elementos de prova de corroboração produzidos unilateralmente pelo colaborador.
Admitiu-se, e a jurisprudência do TRF4, todo o período admitiu, que elementos trazidos unilateralmente pelo colaborador, mas que tenham sido produzidos ao tempo dos fatos, fossem admitidos como prova de corroboração. Que tipo de elemento de prova são esses? A agenda, anotações, extratos bancários, enfim, trocas de e-mail que ele produziu, ou seja, vários elementos de prova que sejam contemporâneos aos fatos e que demonstrem aquilo que o colaborador alegava. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, na ação penal 1003, da relatoria do ministro Edson Fachin, mas relator para acordo, o ministro Dias Toffoli, entendeu de modo contrário, que essas provas unilaterais não são elementos de corroboração, de tal forma que ficou muito mais restrita a possibilidade de ser corroborado aquilo que é alegado pelo colaborador. As duas últimas questões que eu gostaria de destacar é como se dá a homologação de acordo em casos de processos múltiplos e, principalmente, se forem em diferentes juízos. Essa é uma questão que aconteceu de modo mais ou menos recorrente na Operação Lava Jato. O mesmo réu responde a processos no Paraná, processos em Brasília, processos em São Paulo. Até determinado momento, todos eles estiveram unidos em Curitiba, mas a partir de determinado momento houve o desmembramento para outras localidades. Como é que se faz um acordo de colaboração se o intuito do colaborador é resolver os seus problemas? O colaborador ele não quer resolver um processo, ele quer resolver todos os processos. O colaborador não quer resolver só os processos penais. E aí vem a fala do doutor André. O colaborador também quer resolver o seu problema da improbidade administrativa. Ele quer resolver a reparação do dano, mas a reparação do dano penal, para ele, colaborador, tem que conversar com a reparação do dano da improbidade administrativa. E a lei não traz uma solução harmônica para isso. No âmbito da Lava Jato, a solução foi possível porque muitas vezes havia um delatado que tinha foro privilegiado. E o Supremo Tribunal Federal homologou muito desses acordos como um grande guarda-chuva, de tal sorte que a colaboração firmada e homologada pelo Supremo atingiu a todos os processos. E se não tiver nenhum réu com foro privilegiado? Se tiverem todos em primeiro grau em diferentes localidades? Nós não temos uma solução técnica para isso. Mas me parece que a única solução viável é uma articulação diferente do réu com os diferentes órgãos do Ministério Público e sujeitar o acordo dele aos diferentes juízos, porque não tem como impor a solução de um órgão do Ministério Público e nem a homologação de um juiz para um processo que ele não é competente. Esse é um dos grandes problemas ainda a ser enfrentado pela jurisprudência, se a solução não for processo por processo, fatalmente haverá de ser o STJ determinando que um juiz seja competente, pelo menos para o acordo de colaboração premiada. Pois bem, já falei essa última questão, que também foi objeto de um enunciado da Imagens, como conciliar deferência judicial, acordos e efetividade na colaboração. Ou seja, e mais uma vez, eu digo que há que ter deferência, mas que o Poder Judiciário é o regulador da legalidade, é o regulador da proporcionalidade e também, e de modo muito enfático, da autonomia de vontade e voluntariedade do colaborador. Enfim, essas as questões que eu gostaria de trazer à reflexão dos senhores, dizer que o tema ainda tem muito espaço para discussão, há muitas questões que a jurisprudência vai ter que se debater, né? Esses são alguns dos pontos que eu trouxe à reflexão, mas com certeza tantos outros surgirão, principalmente se nós conseguirmos tornar cada vez mais real a colaboração premiada, que infelizmente, por força de algumas jurisprudências e também por força de algumas modificações do próprio pacote anticrime, ouso dizer que perdeu muito espaço e muita força. Muito obrigado mais uma vez e me coloco à disposição para outros esclarecimentos depois. Pois não.
E saímos, então, desembargador Gebran, do sul, do nosso sul, e voltamos ao nosso extremo norte para retornar a palavra ao doutor André Gonçalves. Doutores, desculpem aí os problemas técnicos, os senhores me escutam bem? Tá, eu estou aqui nos dados móveis, vamos torcer que desaguentem. Desembargador Gebran, eu fiquei muito triste que eu não pude acompanhar na integralidade a fala de Vossa Excelência, depois vou buscar a gravação para poder ver e aprender mais com o senhor. Então, retomando de onde eu parei, eu dizia, de maneira sintética, para a gente retomar o raciocínio, que temos um microsistema de combate à corrupção, com normas gerais, especialmente CPC de 2015, Lei de Organizações Criminosas, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, Lei Anticorrupção. Né? E eu falava sobre a necessidade de homologação do acordo de não persecução civil pelo magistrado. E fazia menção ao artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas, do parágrafo 7º, que diz que o juiz analisará os seguintes aspectos na homologação do acordo de colaboração premiada: regularidade e legalidade, em síntese, adequação dos benefícios pactuados, o desembargador Gebran agora expôs isso brilhantemente, adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos na lei e voluntariedade da manifestação de vontade. Não foi diferente também no acordo de não persecução penal. E diz o Código de Processo Penal que, para a homologação do acordo de não persecução, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do defensor e sua legalidade. Os defensores da desnecessidade de homologação do acordo de não persecução civil, eles entendem que deve-se fazer uma relação com a lei anticorrupção, especialmente no que ela aborda sobre leniência. Realmente existe uma semelhança. Eu fiz questão de ressaltar há pouco que essa é uma das leis que integra o microsistema de combate à corrupção. Mas eu penso que, nesse ponto, a lei de organização criminosa cumpre um melhor papel. No contexto da responsabilização lá na lei anticorrupção, então, o artigo 6º da lei anticorrupção, ele deixa claro que a leniência, que não exige homologação judicial, ela se preocupa com duas sanções especificamente, né? A proibição de receber incentivos e outros subsídios fiscais e a proibição de a proibição de receber financiamento também, né? O legislador, ele considerando essa restrita interferência, esse aspecto muito cirúrgico dessa interferência da lei de corrupção, ele permitiu uma celebração de leniência entre o acordante e a administração pública sem homologação judicial. Mas notem que isso num recorte muito estrito. Né? Não se adotou nessa lei a mesma lógica quando estamos falando da perda de bens e valores e da dissolução compulsória de pessoa jurídica. Nesse ponto, a lei de corrupção ela não permitiu leniência sem participação do juiz. Não é? Então, quem nos ouve pode estar se perguntando assim: André, é bacana tudo isso que você tem dito, mas você está falando do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E lá você tem uma leniência que é possível de ser formulada sem participação do órgão judicial. Então, como sair desse, vamos dizer assim, dessa situação que você se coloca fazendo referência a essa lei integrar esse microsistema? Eu penso que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele cuida de um aspecto muito específico da nossa regulação, que é o direito concorrencial. O CAD, que vai cuidar dos temas ligados à leniência, nesse microsistema, ele tem uma verdadeira estrutura de corte administrativa. E, como eu disse, lida com tema muito específico. Então, eu não penso que a exceção, que é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a exceção no que coloco relativa à participação do Poder Judiciário nesse acordo, possa ser transportada para se transformar numa regra do microsistema. Não é? Então, eu penso que é assim que podemos conciliar a existência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência como um dos pilares do sistema de combate à corrupção, permitindo, sim, a participação do magistrado na homologação dos acordos de não persecução civil. Eu entendo que a autorização legislativa
que o Congresso Nacional concedeu em matéria de improbidade, ela não pode ser dissociada na análise judicial quanto à legalidade e voluntariedade do acordo. Então, eu defendo que o Instituto da Colaboração Premiada venha para servir como soldado de reserva, como um sustentáculo que irá definir os contornos do acordo de não persecução civil, exatamente nos pontos que eu acabei de mencionar: regularidade e legalidade, adequação dos benefícios e dos resultados previstos. E aí, no que toca à adequação dos resultados e benefícios, eu penso que podemos usar o artigo 16 da Lei Anticorrupção também para fazer essa análise quando estivermos diante da improbidade do acordo de não persecução civil, e a voluntariedade e manifestação, né, do acordante também precisa ser apreciada judicialmente. Entendo que a semelhança entre esses institutos justifica essa comparação. A colaboração premiada, na minha visão, ela tem a verdadeira natureza jurídica de contrato, né? O doutor Marcelo ele colocava a natureza negocial do Instituto da Colaboração. Eu penso que ela é um verdadeiro contrato e defino essa posição porque na colaboração temos disposições de direito material e processual, não é? Os prêmios previstos na lei claramente afetam objetos ligados ao direito material, extinção da punibilidade, redução ou conversão de pena. Então, quando a doutrina ainda discutia na redação antiga da lei de improbidade a vedação que ela impunha método de solução consensual, a saída que era encontrada era justamente transportar os termos da colaboração premiada, porque a justificativa que existia era que a negociação não era possível por conta da vedação que se entendia existir antes da colaboração premiada também no âmbito criminal, especialmente nos temas ligados ao princípio da obrigatoriedade na ação penal pública, né? Então, naquele momento, a lei de organizações criminosas vem e permite uma solução consensual no âmbito penal, e continuávamos lá com a vedação da lei de improbidade. Então, a negociação se torna possível a partir da junção dos institutos, né, da colaboração e da lei de improbidade, uma clara aplicação do princípio da proporcionalidade. Caminhando para o fim, eu entendo que esses requisitos são aqueles que mais aproximam o microsistema de combate à corrupção de uma adequada aplicação no sistema jurídico nacional. E penso que as regulações do Ministério Público no tema, elas devem atentar para esse contexto que estamos trazendo aqui. Os defensores também da não necessidade de homologação judicial do acordo de não persecução civil defendem que isso deva ser assim por conta da resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. E eles pensam que a solução adequada seria comparar o acordo de não persecução civil a um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e assim afastando a apreciação desse tema do Poder Judiciário. Eu penso também que isso não é adequado. Eu fiz questão de expor e fiz questão de traçar essa visão panorâmica sobre o microsistema de combate à corrupção para deixar claro que a repercussão jurídica dos atos de corrupção é grave. E no contexto de improbidade, o legislador não prescindiu da participação do Poder Judiciário. A improbidade, ela contém repercussões muito graves na esfera, não é? Na esfera jurídica dos particulares e dos agentes públicos envolvidos. Então, temos sanções pecuniárias elevadas, possível perda da função pública também está em jogo, são penas severas. No contexto da lei de corrupção, como vimos, penas igualmente severas também não foram afastadas do Poder Judiciário. Ainda para aqueles que eventualmente não concordem com a minha opinião, eu cito o artigo 130A, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lá temos o desenho do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu inciso 1, bem claro, a Constituição diz que cabe ao CNMP zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, friso, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Nota-se, portanto, que o Constituinte derivado concedeu ao CNMP a possibilidade de exercer poder regulamentar. Em uma acepção clássica e rasteira,
o poder regulamentar nada mais é do que a possibilidade de complementar a previsão legal, permitindo sua fiel execução. Portanto, com todo respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público, órgão administrativo que é, ele deve expedir disposições regulamentares no contexto autorizado pelo ordenamento jurídico. Diante dos vetos impostos pelo excelentíssimo senhor presidente da República, realmente penso que a atuação do Conselho e dos Ministérios Públicos de uma maneira geral faz-se necessária para permitir que esse acordo que foi inserido no sistema de uma maneira fluida, sem uma roupagem, sem um contorno, possa ser aplicado na atuação dos membros do MP e, consequentemente, na atuação dos membros do Poder Judiciário. Mas penso que as regras para que o CNMP atue, como eu fiz questão de citar o professor Fred antes da minha conexão cair, deixando claro que essa atuação regulamentar deve se dar dentro das balizas desenhadas no microsistema de combate à corrupção. Penso que a resolução 179 ela não é muito adequada porque ela ainda vem da época em que existia a vedação da lei de improbidade à solução consensual e ela não contemplou as mudanças trazidas pelo pacote anticrime. Então, penso que essa digressão é importante para a gente entender que o Poder Judiciário, e aqui eu vou fechando minha exposição, ele participa nos seguintes instrumentos de solução consensual: nos juizados criminais, na transação penal e na suspensão condicional do processo. No ANPP, o Judiciário também participa. Na lei anticorrupção não foi dispensada, como eu fiz questão de dizer, a participação do Judiciário para sanções graves. A colaboração premiada também não dispensa a participação do Poder Judiciário. Então, não consigo enxergar como dispensar a homologação judicial ao acordo de não persecução civil, sendo que, vamos pegar aqui o juizado especial criminal, que lida com algum grau de limitação de liberdade, mas um grau muito menor, não prescindiu, por exemplo, da participação judicial. E chamo a atenção para um último ponto. O artigo 17 da Lei de Improbidade ele está inserido no capítulo denominado do procedimento administrativo e do processo judicial. Então, o caput ele tem que ser interpretado ele serve como norte para a interpretação dos parágrafos, não é? E ele exige o início de um processo judicial para que possamos adentrar a matéria do acordo de não persecução civil. Então, eu penso que a colaboração premiada ela atende melhor a esse papel, no sentido de que a lei de organizações permite que ela seja celebrada, inclusive no curso de ações penais e até na execução penal, como apontou bem o doutor Marcelo. Sendo assim, ela é um referencial teórico mais adequado para o acordo de não persecução civil e fornece, né, os elementos que precisamos para compreender melhor esse instituto. Então, senhores, eu penso que na construção daquilo que se convencionou chamado devido processo legal à brasileira, não é? o nosso conceito de devido processo legal, eu penso que nele se insere as soluções consensuais dos conflitos e o juiz como um garantidor, né, da voluntariedade e da legalidade do acordo, não pode ser considerado um ator dispensável, não é? Nesse contexto todo. Então, peço desculpa mais uma vez pela nossa falha técnica aí na conexão à internet. Fico feliz que consegui concluir a minha exposição e deixo aqui o registro da minha admiração novamente pelos senhores e meu abraço a todos. Caros palestrantes, como presidente do IMB de Santa Catarina, eu particularmente me sinto extremamente honrado em ter presidido uma mesa com tão notáveis palestrantes, altamente qualificados e reconhecidos a nível nacional. Então, eu só tenho a agradecer a participação dos senhores que pertencem ao nosso Instituto dos Magistrados. E o presidente nacional, desembargador Fábio Dutra, desembargador no Rio de Janeiro, ele me pede mais uma vez, e como seu representante no
evento que transmita um abraço especial a cada um dos senhores e também o agradecimento por terem aceitado em participar de mais um evento do Instituto dos Magistrados e, desta vez, com a parceria honrosa da Uniaselv. Eu agradeço os trabalhos e a parceria da Uniaselv, na pessoa da doutora Tainá e do reitor, professor Antônio, e parabenizo os trabalhos aí desenvolvidos pelo doutor André Maia e pela doutora Cristina e pela Mai Bia, né, que é da Uniaselv, os dois primeiros do Instituto dos Magistrados do Brasil. E aos magistrados e advogados e acadêmicos de direito que estiveram conosco nessa noite, eu peço, né, caso queiram, que mande e-mail diretamente ao Instituto dos Magistrados do Brasil ou à Uniaselv e também, particularmente, a cada um dos nossos palestrantes, fazendo qualquer questionamento. Muito obrigado pela honrosa participação de eu estar junto aí com os senhores. Doutora Tainá, uma boa noite a todos os senhores, e declaro, então, encerrado o nosso 4º evento do ciclo de palestras IMB Uniaselv. E o último será dia 30, agora de agosto. Muito obrigado.